Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso, que já não é mais tão básico, né? Nosso curso de eletrônica. Então, estamos aqui na aula 39, vamos ver o circuitando, tá? E o que veremos aqui? Um decodificador de FM estéreo, né? Então vamos olhar um pouquinho aí, conversar um pouquinho sobre a história rapidamente, né? E depois vamos falar sobre o sistema estéreo, sistema de modulação FM estéreo e vamos ver um circuito decodificador. Então, no começo, né, no começo da radiodifusão, né, o que se tinha era o rádio AM, amplitude modulada. Né? Em alguns lugares é colocado como OM, tá? Ondas médias, porque a amplitude modulada operava ali também em ondas médias. Olha lá, isso aí começou em 1920, aqui no Brasil deve ir agora até o final de 2023, né? Porque as rádios AM estão sofrendo problemas seríssimos de ruído, né? Então aí todo o sistema informático, todo o sistema de fonte chaveada tem frequências de chaveamento elevado, o que chega perto das frequências de trabalho das rádios AM. E aí é só ruído. Se você estiver aqui em São Paulo, você vai notar que as principais rádios AM que se tinha, as principais frequências, já não estão nem mais transmitindo. Tá? Tem uma ou outra só rádio AM de baixa potência transmitindo. Né? As grandes rádios migraram para a faixa estendida de FM. Muito bem. Lá em 1942 começou, né, a transmissão comercial em FM, frequência modulada. Isso vem até hoje, ocupando lá a primeira banda aqui no Brasil, né, de 88 a 108 MHz. Hoje a banda estendida, um pouco mais para baixo aqui. Características do FM, olha lá. Maior qualidade, uma banda de frequências mais extensa, né, indo de 30 Hz a 15 kHz de áudio, que é muito bom, né, e uma maior imunidade a ruídos. Né. Junto com isso, o que aconteceu? Lá pelos anos 50, 60, a gente já vai ver, começou a aparecer os sinais com qualidade hi-fi, né? Alta fidelidade. Qual que era a ideia? A ideia era trazer para os sistemas de som, né, de áudio, algo muito próximo do que era ouvido ao vivo. Né? Então nasceu o conceito de hi-fi, ou alta fidelidade. Né? Então, qual que era a característica? Bom, primeiro, né, operar ali de 20 Hz a 20 kHz, que é a banda normalmente de frequências que um ser humano ouve, né? Uma pessoa normal ouve essa banda de frequências aqui, né? Com toda a clareza e todo o som que se traz. Né? Então, olha lá, entre 1950 e 1960, maior banda de frequências, né? Melhor qualidade, um som mais condizente com o som real que se ouve ao vivo. Muito bem. Aí apareceu um detalhe interessante. Né? Apareceu a ideia do estéreo. Né? O que é? Vem do grego estéreos, que significa sólido ou tridimensional. Então, era um sistema de gravação com 2 canais. Nessa época, popularizou o gravador de rolo, né? Gravador de fita, que era o que se tinha para alta qualidade na época. Né? Com 2 canais e os microfones colocados estrategicamente. Para quê? Olha lá, 2 canais que dão uma impressão, né, que trazem uma ideia de profundidade. Então, algo, né, que se você ficar no meio das 2 caixas acústicas, você tem a ideia que você está presente no ambiente, ele te dá uma ideia de profundidade. Hoje isso já foi avançado com os sistemas com 4 e 5 canais. Né? Tá? Mas foi o início aí, e hoje a transmissão em estéreo das rádios FM opera com 2 canais basicamente. Tá? Então eu tinha lá agora o meu sistema, né, estéreo com qualidade elevada, né, hi-fi, tá? Todos os meus equipamentos, e né, precisava que esse sinal também fosse transmitido via rádio. Nasce o FM estéreo. Muito bem, está lá o meu sintonizador estéreo. Mas como é que isso funciona? Né? Qual que é a ideia aí? Então, olha lá, tenho 2 canais, né, 2 captadores, 2 microfones ou 2 sistemas de captação, canal direito, canal esquerdo. Muito bem. Bom,
Como é que eu transmito para o rádio que ainda era monofônico, que só tinha um alto-falante, que só tinha um canal? Bom, eu somo os dois canais e transmito. Tá? Não é uma soma simples, é uma soma preparada, né, com uma certa qualidade aí, mas eu mando e legal. Tá? Então o meu sinal mono ocupa lá de 30 Hz a 15 kHz, muito bem. Pô, mas eu preciso mandar mais informação para recuperar isso aqui, eu não consigo recuperar só com a soma. Né? Então, pensa daqui, pensa de lá, várias propostas foram apresentadas até que chegou-se a um padrão. Primeira coisa, eu subtraio os canais. Então eu tenho o canal direito mais o canal esquerdo e em um outro ponto o canal esquerdo, aliás, o canal direito menos o canal esquerdo. Muito bom. Só que aí tem um probleminha, né? Essa banda de frequências aqui ocupa a mesma banda e não dá para misturar. Aí viram, né? Piora as coisas, você não consegue distinguir o sinal aqui com facilidade. Qual que foi a solução? A solução foi pegar um oscilador em 38 kHz, né? Colocar um modulador balanceado aqui, ou seja, eu continuo tendo esses sinais, só que deslocados em frequência para uma frequência mais elevada. Né? Eu tenho lá um sinal modulado, balanceado, que vai de 23 até 53 kHz, né? Ainda numa faixa aí próxima de áudio, nós não ouvimos, mas é próxima de áudio. É possível transmitir em FM, porque a banda de transmissão de FM é de 100 kHz. Né? Não confunda a banda de transmissão com a frequência de transmissão é uma coisa, o quanto ela transmite em frequência é outra. Né? E isso aqui é modulado em AM DSB. Tá bom, modulado em AM sim, modulado em baixa frequência em AM para quê? Para caber esse sinal da subtração no espectro. Tá? E o SC aqui, o que é? É com a portadora ou carrier, né, suprimida. Então eu não mando o sinal de 38 kHz. Bom, mas para recuperar isso aqui eu preciso do sinal de 38 kHz. O que eu faço? Divido por 2, crio um sinal piloto de 19 kHz que é sincronizado com o sinal de 38, misturo tudo isso aí, somo tudo isso aí e mando para o meu modulador de FM, lá na estação de rádio. Muito bem. Então, o que eu tenho no canal de FM? Tenho lá as frequências da parte mono, que é a soma dos dois canais, né, de 30 Hz a 15 kHz, o sinal piloto de FM em 19 kHz, né, as minhas duas bandas de diferença, né, tá, uma indo começando em 23 e a outra terminando em 53 kHz, aqui no meio, onde eu teria a minha portadora, né, porque isso aqui forma o sinal de AM, essa portadora foi suprimida, ela não é transmitida, e mais para frente aqui eu tenho, né, o RDS, né, Rádio Data System, um sistema de dados de rádio. Hoje um receptor moderno você sintoniza, aparece lá propaganda da rádio no display, aparece qual o artista que está cantando, ou aparecem informações sobre tempo, sobre condições meteorológicas, tudo é transmitido por aqui, ó. Tudo é codificado aqui para cima. Isso aqui em kHz, dentro da banda de 100 kHz, que é o tamanho do canal do FM. Muito bem. Então agora tenho como transmitir aqui meu sinal mono para receptores monofônicos e o meu sinal de diferença que vai ser usado para recuperar no FM estéreo. Tá, e como é que eu faço para recuperar? Olha lá. Primeira coisa, demodulador. Então eu fiz toda a etapa de rádio, cheguei com o sinal de áudio de FM aqui, vamos dizer assim. Primeira coisa, tem um filtro passa-baixas que me pega a frequência lá de 0 a 15 kHz. Aí eu tenho o sinal do canal direito mais o esquerdo. Fácil. Só que eu preciso recuperar mais coisas aí. Tá? Tem um filtro, né, um passa-faixa em 19 kHz. Legal, pego esse sinal de 19 kHz aqui, sincronizo um detetor de fase, então eu descubro a cada vez que esse sinal está passando por zero, eu tenho um sinal de detecção de fase. Tá? Com esse sinal de fase, eu sincronizo um oscilador controlado por tensão, que opera numa frequência maior, 76 kHz normalmente, né? Ou 4 vezes aqui os 19. Né? Muito bom. Tá? Passo isso por um divisor, por 2 e por 4. O divisor por 4 me dá um sinal piloto de 19 kHz que eu uso para calibrar
o meu oscilador controlado por tensão aqui, o meu VCO. Muito bem, e o sinal dividido por 2? Calma. Olha lá, tem um filtro, passa a faixa de 23 até 53 kHz, tá? Obtenho aqui aquele sinal AM, né? Só que com a portadora suprimida. Aí, ó, demodulador AM DSB e a minha portadora. A minha portadora eu pego aqui da divisão por 2, que está síncrona com o sinal lá de transmissão. Então eu consigo demodular esse sinal aqui com qualidade, na posição correta no tempo. Tenho um sinal agora de diferença, finalmente consegui o meu sinal direito menos esquerdo. O que eu faço com isso? Tenho um par de somadores. Tá? Somo os dois sinais, invertendo um deles. Tá? Quando eu faço a soma dos dois sinais, invertendo um deles, o que eu consigo? Olha lá. O meu canal direito e o meu canal esquerdo novamente. Eu recupero a minha informação de estéreo. Tá? Canal direito e canal esquerdo. Muito bem. Antigamente isso aqui era feito com grandes circuitos analógicos, né? Com o advento dos circuitos integrados, isso pode ser feito com CIs, com circuitos integrados. Olha lá, LM1310 da National Semiconductors, LM1800 ou 1800 também da National Semiconductors, né? National. O TDA 1591 da NXP Semiconductors, a N7415 da Panasonic ou BA 1362F da ROM. Né? Todos esses CIs aqui fazem a decodificação do FM estéreo. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em um deles agora. Vamos ver mais ou menos como esse cara funciona. Está aqui. Eu tenho um esquema, né, do LM1310, está aqui o CI colocado, né, com o seu diagrama de blocos interno, as suas conexões externas e a indicação do que faz cada pino. Né? Então, olha lá. Pino 1, alimentação de 8 a 12 volts. Tá. Pino 7, 0 volts, ou terra. Tá? Então, aí já temos o CI alimentado. E agora? Bom, né? Pino 2 é a entrada de áudio. Então, aqui, ó, tá aqui atrás, né, nós já vamos ver, entra o meu áudio. Tem aqui, tá, que eu peguei lá no osciloscópio, o áudio entrando. Muito bem. Pino 3, aqui eu tenho um amplificador interno, amplificador reforçador interno, e eu tenho a saída desse sinal desse amplificador aqui indo, né, para a entrada do demodulador. Então tem o áudio amplificado aqui, é isso que sai aqui. Eu peguei lá com o osciloscópio, foi esse sinal que saiu no meu circuito. Muito bem. Aqui eu já tenho o decodificador, né, vamos ver um pouquinho mais à frente, e eu tenho o canal direito e canal esquerdo nos pinos 4 e 5, olha lá. Saída do canal esquerdo e saída do canal direito. Está aqui o canal esquerdo e está aqui o áudio do canal direito. Vocês podem ver que são diferentes, tá? Porque eu estava sintonizando uma estação que tem sinal estéreo e cada canal aí tem o seu sinal diferenciado. Tá? Olha lá, lâmpada indicadora ou LED, né? Aí depende. Então, eu tenho uma chave aqui dentro que é usada para sincronizar o circuito e também para manter uma indicação que eu tenho um sinal estéreo, eu estou recebendo o sinal estéreo aqui na entrada. Porque existem transmissões que são só mono, tá? Então não tem que decodificar, você já enxerga aqui a lâmpada apagada. Né? Então, no caso aqui eu estava sintonizando uma rádio, né? Então vai e volta, vai até que sintonizou, teve uma falhinha, mas normalmente ele fica em zero, ele acende o LED ou a lâmpada. Aqui eu estava tentando sintonizar a rádio. Muito bem, estação. Tá? Aqui, ó, detetor de fase. O detetor de fase precisa de um capacitor externo, esse capacitor não dá para ser colocado dentro do CI. Tá? E este aqui é o sinal do pino 8 e este aqui é o sinal do pino 9. Tá? Tem a ver com o detetor de fase. Nessa recuperação que acontece aqui dentro, né, ó, tem o oscilador controlado por tensão em 76 kHz, né, várias divisões aqui, e ó, divide por 2 de novo, sinal piloto de 19 kHz. Olha aqui, ó. Bonitinho o sinal piloto aí de 19 kHz.
Muito bem. Tá? Aqui, ó, lembra? Entro com áudio, amplifico, saio com áudio, entro com áudio aqui. Então, pin 11, entrada de áudio para ele ser tratado, para fazer a detecção de fase, né, tanto para controlar o VCO quanto para, né, ajustar aqui a minha chave de esterese. Tá? É esse sinal que eu tenho aqui. Né? Então, lembra do áudio aqui, passa pelo capacitor, o áudio aqui já mais trabalhadinho. Né? Tenho aqui um detetor de fase, ele tem um loop externo aqui com vários componentes. Olha lá. Né? Então aqui já dá para, né, notar que tem um certo sinal aí, né? E esse detetor de fase aqui ele fica detectando aonde, né, esse sinal passa por zero. Aqui o outro lado, né, uma frequência um pouco diferente. Né? Então são os elementos. E finalmente, né, eu preciso do oscilador, o VCO, e preciso controlar esse VCO. Eu tenho uma rede externa de capacitor e resistores, com os quais eu ajusto para ter os 19 kHz aqui quando eu não tenho sinal na entrada. Então, olha lá, está aqui o sinal do oscilador. Tem um detalhe interessante aqui a se levar em consideração. O que acontece? Eu tenho detetores de fase, tenho um oscilador, recrio aqui a minha portadora, né, e entro com ela lá no decodificador. O que acontece de super interessante aqui? Esse sistema aqui opera, como eles chamam, né, em PLL, né, Phased Locked Loop, ou um loop ou um laço de fase travada, de fase fechada. Qual que é a ideia? O sinal que chega, tá, dos 38 kHz aqui, tá, não é um sinal, ou dos 19 kHz, tá, que vem do áudio aqui, é um sinal que ele tem leves oscilações devido à modulação. Então tudo isso aqui faz o quê? Fica corrigindo o oscilador com pequenos ajustes de frequência para quê? Para que eu tenha o sincronismo entre a portadora a 38 kHz aqui dentro, tá, e o sinal de áudio que está entrando no decodificador. Para quê? Né? Para que o decodificador consiga fazer o trabalho dele e separe os dois canais. Né? Então, se você observar esses 19 kHz aqui sem sinal de entrada, eles estão lá fixos, bonitinho. Se você começar a colocar sinal, você vai ver que ele varia um pouco. Ele vai uns kHz para cima e uns kHz para baixo. Por quê? Ele está ajustando a fase, né? E, por tabela, alguns detalhes de frequência momentaneamente, né? Com alguns hertz a mais, alguns hertz a menos, para que os 38 kHz aqui sejam sincronizados com o sinal de modulação lá na estação que transmitiu o sinal em FM. Lógico, eu estou falando em estação de rádio, mas você pode transmitir FM por cabo também. Né? Você pode ter outras frequências e transmitir por cabo. Existem algumas tecnologias que usam, nós não vamos entrar nisso aqui. Então nós vimos aqui basicamente, né, o que sai de cada pino do CI aí. Como isso funciona? Rapidamente, né? Entra o áudio é amplificado, tem uma parte que realimenta o decodificador aqui. Né? Esse sinal entra em dois detetores de fase, um controla o meu oscilador, né, tá, que me gera aqui por divisão o sinal do monitor, o outro, tá, passa por um outro detetor de fase que controla uma chave que faz o quê? Chaveia os 38 kHz para dentro do decodificador de maneira tal a que o decodificador opere com a frequência correta. Se vier um sinal mono ou ele não conseguir recuperar os 19 kHz, a chave simplesmente elimina os 38 kHz e os dois canais aqui ficam iguais. Então eu tenho o mesmo sinal, né, o sinal mono saindo nos dois canais. Basicamente é esse o funcionamento. Né? Vejamos aqui de novo, né? E está aqui o circuito como foi montado. Né? Eu coloquei um pré-amplificador de áudio, porque as minhas fontes de sinal eram mais fracas, né? Então coloquei um pré-amplificador de áudio, montei aqui lá, um MC, no caso aqui, 1310P, né? Como manda o esquema, sem muitas modificações. A única coisa que eu tive que ajustar foi esse resistor aqui, para lá no esquema original pedia 15 km, eu tive que subir para 18 para acertar, para ter a frequência dos 19K bem no meio aqui do meu trimpote de 4,7 km, né? E ele funciona e funciona super bem. Coloquei um LED de alta intensidade, um resistor 9K1, né? E
funciona super bem. Daqui a pouco vamos dar uma olhada lá no Microlab desse cara em ação. Né? Vou apresentar para os senhores o circuito e vou apresentar algumas formas de onda dele em ação, tá ok? Já já estamos no Microlab. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, caro amigo, tudo bem? Estamos aqui no Microlab da aula 39, né? Estamos vendo o circuitando e vamos dar uma olhada lá no nosso decodificador para FM estéreo. Primeira coisa, né? O material, né? A lista de material do decodificador está aqui e também vai estar na descrição da aula, ok? Então, começamos aqui, né? Dando uma olhada no circuito, né? Esse Microlab é um pouco diferente, eu digitalizei algumas coisas para facilitar. Então, eu tenho aqui 3 elementos, né, de conexão tipo RCA num único bloco. Né? Então, 1 serve de entrada, 2 de saída para os 2 canais. Tá? Tenho atrás de mim aqui, né, a conexão positiva, tá aqui. Tenho a conexão negativa e aqui temos os elementos do circuito. Né? Então, capacitor de entrada, polarização do transistor, né? Resistor de coletor, resistores de base, resistor de emissor, capacitor para ganho AC, aqui no emissor do transistor, aqui está o transistor, né? Capacitor de desacoplamento da fonte, aqui o LED de indicação, tá, do sinal estéreo, né? Este capacitor aqui também é de filtragem da fonte, capacitor de entrada do circuito de saving, aqui no pino 2, ó, tá? Então sai do coletor do transistor e vai aqui para o pino 2, né? Tenho aqui 2 capacitores de saída dos 2 canais, né, canal direito e canal esquerdo. Estão aqui os resistores de polarização, né, que levam ao positivo. Né. Aqui o resistor para o acendimento do LED. Né. Aqui os 2 capacitores que trabalham junto com os resistores para as saídas dos canais. Né. OCI. Né. Aqui um dos capacitores de filtragem das redes do CI. Aqui o outro. Aqui uma composição, né, do resistor e capacitores de filtragem, e aqui o capacitor de 470 PF, o resistor de 18K e o trimpote de 4 cassete já devidamente regulado para se obter os 19 kHz. Neste elemento aqui, neste poste, eu tenho a monitoração dos 19 kHz. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou montar esse esquema aqui. Ó. Eu tenho um sintonizador de FM, né? Vou ligá-lo à entrada, vou alimentar devidamente o circuito, né? Vou ligá-lo à entrada, o CI devidamente polarizado vai fazer o seu trabalho e eu vou ter a saída de sinal estéreo. Nós vamos monitorar algumas informações aqui. Okay? Se, né, ocorrer corretamente a demodulação, a decodificação do FM estéreo, o LED deve acender. Aqui acende em vermelho, mas na realidade o LED é branco. Aqui foi só para demonstrar. Ok? Eu vou captar sinal aqui dessa saída e nós vamos monitorar esse sinal aqui para ver alguns detalhes. Tá? Então agora vamos dar uma olhada lá na informação que está no osciloscópio. Olha aqui, tenho aqui a informação do osciloscópio. Os senhores notarão o sinal de 19 kHz, o sinal piloto, notarão a portadora reinserida pelo CI, notarão o áudio mono, né? E notarão o áudio em estéreo aqui modulado. Né? Então, isso aqui eu capturei de um ponto lá do circuito. Vamos botar para rodar e vamos ouvir o que acontece nesse caso aqui. Okay? A sintonia não é das melhores, eu já vou dizendo, mas é possível notar os detalhes de informação aqui. Agora eu vou ficar quieto e vou liberar o vídeo. Na Academia Translist, oferecida pelo Consulado da Hungria. Prelúdio, o concurso de música clássica da TV Cultura, sob o comando do maestro Júlio Megalha. Neste domingo, às 4 da tarde, Prelúdio temporada 2023 na TV Cultura, com transmissão simultânea pela Cultura FM. Pelo 103,3 do seu dial ou pelo site culturafm.com.br ou ainda, se preferir, baixe no seu celular
no aplicativo Cultura B. De volta com Tarde Cultura, agora 3 horas e 32 minutos. Vamos ouvir de Henry Purcell com arranjo de Julian Lloyd Webber, Lost Is My Quiet Forever, com Julian Lloyd Webber e Jackson Lloyd Webber nos violoncelos e Catherine. Agora eu estou modificando e nós vamos ver os dois canais, ok? Estou acertando aí a intensidade, olha aí, ó. Notem, vocês vão notar que os dois canais são diferentes. E vocês vão notar uma série de cristas aqui que estão em 38 kHz, que é o efeito da demodulação. O piloto de 19 kHz, a portadora de 38, o áudio em volta da portadora de 38 e o áudio mono aqui. Agora, senhores, vamos fazer uma outra experiência. A mesma coisa, o meu decodificador de FM estéreo, só que eu consegui encontrar um sintonizador mono. Qual que é a característica desse sintonizador mono? Ele é de baixo custo, né? E ele não traz toda a gama de áudio. E, além de não trazer toda a gama de áudio, ele não traz os 19 kHz e nem o restante. A banda de sintonia dele é estreita, tá? É apenas para o áudio mono. Então nós vamos injetar aqui e vamos ver o que o circuito faz. Com isso aí, vocês vão notar um comportamento totalmente diferente. Olha lá, nós vamos injetar o áudio e vocês vão notar o seguinte, que não tem o sinal piloto de 19 kHz, não tem a portadora de 38 kHz, não tem o áudio aqui, né? Então vocês vão notar o sinal apenas de áudio aqui, ó. Agora, senhores, vamos ver os dois canais. Os dois canais são idênticos, existem diferenças mínimas entre eles. Então, se vocês puderam notar que o sinal de áudio é praticamente idêntico nos dois canais. Existem pequenas diferenças aí, tá? Mas nada que possa se dizer que um sinal é um, outro sinal é outro. Bem diferente do que nós vimos. Agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar novamente o sintonizador FM normal, que traz todo o sinal. Tá? Vamos achar a sintonia da estação com sinal FM e vamos monitorar aqui os 19 kHz. Vocês vão ver que esses 19 kHz, quando dá sinal, eles são fixos. Está ali 19 kHz, bonitinho. Quando acontece a sintonia, o sistema aqui, o PLL, né, o Phase Lookup, ou o enlace de fase travado, ou enlace de fase segura, vamos dizer assim, ele fica correndo atrás do sincronismo com o sinal lá da estação. Então esses 19 kHz eles variam. Vocês vão notar isso aí. Atenção. Então está aqui o vídeo, eu vou liberar. Inicialmente o sinal vai estar fixo, vocês vão ouvir os ruídos de fundo, né, dos ambientes. Depois vai acontecer a sintonia, vocês vão notar que esse sinal aqui vai variar. Olha lá. Sinal fixo.
Notem aqui e aqui como o sinal fica variando. Ele fica procurando a melhor sintonia, a melhor fase, e aí o sinal varia. É possível ver a frequência variando e também a variação da onda aqui. Desintonizei, e isso é um processo que ocorre continuamente, tá? Senhores, chegamos ao final do Microlab, chegamos ao final da aula 39 de Circuitando, né? Vimos um demodulador FM. Desejo bons estudos a todos os senhores, que os senhores se aprofundem nas tecnologias as mais variadas às quais os senhores se dedicam, né? Muito obrigado por assistir. Até a próxima aula, que é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.